Falar inglês é um desafio, principalmente na hora da pronúncia? Calma, porque você não está sozinho. Vamos falar sobre os principais erros de pronúncia que os brasileiros cometem ao falar inglês. Sheep, sheep. Qual é a diferença mesmo? A diferença tem a ver com a duração das vogais. O i curto e o i longo são dois sons que são muito confundidos na língua inglesa. O som do i longo você encontra em palavras como sheep and leave. Já o i curto você encontra em palavras como live, big, ship, sick. Como a gente pode notar, nós estamos falando da mesma letra, mas de sons bastante diferentes. E é aí que os brasileiros têm problemas. E esse TH, hein? Sempre sai um think quando a gente vai pronunciar essa palavra. Pois é, esse som nem existe em português, então a gente acaba substituindo por algo mais familiar, como o T, o D, o S, F. Para pronunciar esse som, você vai aproximar a sua língua do céu da sua boca e vai colocar ela entre os seus dentes. Assim, think, that, these. Vai tentando aí que uma hora dá certo. E essa palavra aqui que eu nunca sei como pronuncia? Rouse, house, e aí? É que em português o H inicial é mudo, mas em inglês ele faz toda a diferença. A gente pronuncia ele, na grande maioria das palavras, como aquele R do carioca, como a gente fala porta. Então as palavras ficam assim: house, home, hand. E muita gente ainda acaba se atrapalhando e confundindo o som do H com o som inicial do R, que é mais parecido com o R do interior, o porta. Então, o nome da cidade italiana, a gente diz Rome. E o lugar onde você mora, a gente diz home. Toda vez que eu tento falar essa palavra, eu pronuncio worky. Se a gente pensar um pouco sobre vocabulário em português, a gente vai ver que muitas palavras terminam com vogais. É muito mais raro a gente encontrar palavras que terminem com consoantes que não sejam a letra R, M, S ou L. E no inglês é super comum as palavras terminarem com muitas outras consoantes. Por isso, a gente tem a tendência de falar worky ao invés de work, thatty ao invés de that, ou talky ao invés de talk. O teacher, teacher, teacher. Atire a primeira pedra, quem nunca falou assim. Em português, em algumas regiões, a letra T tem um som mais chiado de porém, em inglês, a gente precisa tomar cuidado porque essa mudança de sons pode significar outra palavra. Você pode estar dizendo outra palavra. Por exemplo, a palavra lata, em inglês, a gente diz tin, tin. E a palavra queixo, a gente diz chin. Então, tin, chin. Para pronunciar corretamente a letra T, encoste a sua língua atrás dos seus dentes. Teacher, teacher. Então, para falar inglês, você não tem uma tia, você tem uma tia. Teacher. Do you know? Do you know? 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 Em português, a gente pronuncia praticamente todas as letras como elas são escritas, como elas aparecem pra gente. Mas em inglês não é bem assim. Há muitas letras mudas que não são pronunciadas ou com sons bem diferentes do que nós estamos acostumados na nossa língua. As letras como B, K, P, T e S, em algumas palavras simplesmente não são pronunciadas. Por exemplo, como é o caso de castle, knife, ou no, comb e island. Mas calma, não se desespere, para tudo tem solução. Pratique com nativos ou professores, use ferramentas de pronúncia disponíveis aí na internet e, claro, não se esqueça de ouvir bastante o inglês. Assim você melhora a sua pronúncia e arrasa na comunicação. Ah, mas não se esqueça que é muito mais importante se comunicar do que falar perfeitamente, ok? Aqui na IELTS a gente te ajuda a falar inglês de forma leve, descontraída, mas eficaz. Vem praticar com a gente!